pelos poderes de Munra, Robério Santos, meu amor, eu contei com a notícia muito triste, que você disse que vai embora de Itabaiana, meus chiquititas, não vai embora, meus chiquititas, eu te prometo que eu vou fazer um ensaio fotográfico contigo, nós vamos fazer um filme, ai pai, para, tô impactada, viu meu amor, e eu sou Munra. Meu coração tá batendo. Missão 1, Piragoiaba. Vamos lá. E aí, a goiaba, como é que tá? Tá uma delícia, cara. Onde é que a gente tá? Nós estamos no caminho entre Malhador e Riachuelo. E é? Vamos em busca da igreja abandonada. Os fantasmas, né? É. A pergunta que não quer calar, você teve medo de ficar perdido lá em Itaíba? Pensei que não sei lá mais nunca. Isso aí- Só o mato de um lado, o mato de outro. Era verdade que a gente tava perdido ou não? Era de verdade ou mentira? Era verdade. E hoje e hoje eu sei que tô dando risada, né? Era verdade. Tava perdido. Ei, Cangaço na literatura. Olha que beleza, gente, essa igreja, né? Muito pouco conhecida. Vamos com a gente, vamos conhecer um pouquinho ela lá por dentro. Ei, povo do Cangaço na literatura, viemos aqui a essa igreja que está abandonada. Também é um grande pedido. O cangaço ele tem uma relação muito grande com a religiosidade. É tanto que no vídeo do Benjamin Abraão dá para perceber o grupo de Lampião rezando, né? Também a pedra cristalina, por exemplo. É muito comum que se cite nos livros e tudo mais. Outro ponto voltado à religiosidade com relação ao cangaço é a relação que há entre Lampião e o Padre Cícero. E não tinha lugar melhor para vir mostrar um pouquinho sobre isso a vocês, que é aqui na cidade de Riachuelo, que não tem relação muito grande com o cangaço, tem mais ou menos com relação ao Antônio Franco do Engenho Central, mas em breve faço um programa direto de lá. Hoje eu recebi um livraço aqui, ó, Cartas do Padre Cícero, de 1877 a 1934. E entre 1877 e 1934 aconteceu algo muito interessante, que foi a passagem de Lampião pelo Juazeiro do Norte. E eu pretendo inclusive ir até lá, fazer algo assim mais profundo. Só que eu, analisando aqui, tem um capítulo maravilhoso e um programa um pouco diferente. Vou ler esse capítulo para vocês diretamente aqui. Escolhi um lugar a dedo mesmo, aqui um lugar que está abandonado. É uma igreja aqui, se eu não me engano, do século XVII, aqui em Riachuelo, Sergipe. No início de 1926, por entre lendas e histórias maravilhosas que chegam aos ouvidos dos meninos e dos rapazolas de Fortaleza, sabe-se que um grupo de homens e mulheres, andando mais depressa do que os cavalos, marcham pelos sertões. O chefe é um capitão com 26 anos de idade, chamado Luiz Carlos Prestes, e usa barba comprida e é invencível. O primeiro trecho fala sobre a coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, que teve essa relação, esse trio que podemos dizer, Lampião, Luiz Carlos Prestes e Padre Cícero. Já percorreram vários estados do Nordeste, estão na Bahia, às margens do São Francisco, o rio da Unidade Nacional. É ali que os insurrectos vão receber o mensageiro do Cariri. São duas missivas do Padre Cícero. Uma com data de 20 de fevereiro de 1926 é a principal.
traz algumas considerações até certo ponto ingênuas, convidando os andarilhos a deporem as armas e prometendo-lhes garantias legais. Padre Cícero seria, diante dos poderes da República, o advogado do grupo. A outra carta é do dia 22 do mesmo mês e ano. Nela, o reverendo, Padre Cícero, solicita que o revolucionário Carlos Prestes e seus companheiros estudem com ponderada reflexão o assunto da rendição. Octogenário e enfermo, Padre Cícero via com certa simpatia as reivindicações revolucionárias. Seu prestígio em todo o Nordeste era ainda suficiente para arregimentar legiões de romeiros que faziam cegamente o que ele quisesse ou pensasse. Podia mesmo ser o Papa de uma nova religião se tivesse carreado sua fama e poder nesse sentido. O governo sabia disso e tentou convencê-lo a lutar contra as tropas de Prestes. Padre Cícero, abre aspas, Padre Cícero recusou a atender ao pedido, repugnou-lhe a agredir-nos e concorrer para maior derramamento de sangue. Dr. Floro, no entanto, não pensava pela cartilha do seu protetor. O chefe político e deputado federal, o Floro, passou a organizar o batalhão patriótico, usando armas, munições e dinheiro dos depósitos do governo onde tinha voz e vez. Por esta época, um outro bando guerrilheiro tornara-se famoso em todo o Nordeste. Seu chefe, também como Prestes, tinha, na data, 26 anos, que não eram 26, se eu não me engano, eram 28. Chamavam-lhe Virgulino Ferreira da Silva e atirava tão bem e rápido que em pouco tempo o cano do seu fuzil parecia uma tocha, um lampião no meio da noite, daí seu apelido de Lampião. Dizia-se também que seu apelido era por causa de um lampião que certa vez se arrebentara com um tiro em Serra Talhada. Essa história do lampião arrebentado com um tiro eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram? Eu não. Virgulino clareava os sertões por onde quer que passasse. Não só iluminava o Ceará por respeito e devoção ao Padim. Conhecedor profundo das caatingas e afeito aos combates e guerrilhas, seria um bom trunfo na luta contra os homens que vinham do sul. Mas, uma vez a inventiva de Floro é posta a funcionar, não tem dúvida em convidar o rei dos cangaceiros para o ombro a ombro, enfrentar os amotinados. Pela primeira vez, o Exército Nacional iria dar as mãos a um guerrilheiro, até agora considerado como um bandido. De Campos Sales, a poucos quilômetros da fronteira com o Piauí, o comandante Floro envia uma carta convidando o Lampião para a guerra contra o barbudo ex-soldado do quartel de Santo Ângelo. A missiva, passando por Juazeiro, teria, embora a contragosto, recebido a assinatura de Padre Cícero. Os batalhões patrióticos, formados em grande parte por jagunços e pistoleiros que naquela época infestavam Cariri, iriam agora municionar os homens de Virgulino. 4 de março de 1926, pelas ruas sagradas de Juazeiro desfila uma tropa sui generis. As janelas e portas se enchem de gente que não tem medo, pois o Padim era amigo daqueles homens, embora eles fossem os demônios dos sertões, que tanto favor e morte causaram desde há tanto. 49 figuras grotescas, duras e calcinadas, como os torrões ressequidos, pisados com suas aparcatas, através dos sertões. Pelo aspecto, fama e feitos, mais pareciam seres de outros planetas, habitantes de um lugar distante. Ali estavam Chumbinho, Luiz Pedro, Juriti, Nevoeiro, Vicente Jurema e tantos outros. Há um repórter que entrevistou Lampião, ele deixou escrito: lembrança de eu, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. E assim se deu a entrada de Lampião para se unir ao batalhão patriótico. Os batalhões patrióticos, que era essa armada feita justamente e coordenada por Floro, e com apadrinhamento do Padre Cícero, para enfrentar Luiz Carlos Prestes. E você? Você sabe o que aconteceu depois disso? Eu sei muito bem. Essa é a nossa primeira parte. Vamos parecer uma novelinha, né? Porque a nossa primeira parte, essa chegada de Lampião ao Juazeiro, eu fico imaginando a loucura que foi nesses dias, porque a família de Lampião morava lá no Juazeiro. É tanto que depois disso ele correu, foi tirar as fotos, uma das fotos
tirando as fotos do Benjamin Abraão, as fotos do Euronides de Carvalho, eu acho que a sequência de fotografias feita pelo Bando de Lampião lá em Juazeiro são singulares. Eu acho que muita gente conhece essas fotos, vou deixar aqui no finalzinho algumas delas para vocês verem. E é muito interessante. A nossa primeira parte é justamente sobre essa chegada do Bando de Lampião a Juazeiro. E em breve faremos a segunda parte, que foi a estadia, e a terceira parte relacionada à patente de capitão de Lampião. E é o nosso Cangaço na Literatura, tomamos muita chuva, mas vale a pena, gente. Vale a pena sair, e agora que o programa está acabando, a chuva está passando. E tchau, até mais. Um grupo de jovens está refazendo o roteiro da coluna Prestes, um movimento contrário ao governo da República Velha que percorreu o Brasil na década de 20. Esta semana, eles estão em Tocantins, onde conheceram um museu que guarda um pouco dessa história. O dia foi para visitar a história de um movimento que marcou o país e conhecer de perto o Memorial Coluna Prestes, prédio que fica em Palmas e que foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Cerca de 40 jovens de várias partes do país visitaram o local, entre eles a neta de Luiz Carlos Prestes. Eu vejo esse monumento dedicado mais do que ao meu avô, eu vejo ele dedicado à Coluna Prestes. A Coluna Prestes, ela foi um movimento liderado por Prestes, por outros, e que tinham por trás deles cerca de 2.000 homens, que andaram 25 mil quilômetros por dentro do Brasil, o Brasil profundo, o Brasil de dentro mesmo, enfrentando e tentando discutir e lutando pela reforma agrária, pela justiça, pela democracia, pela liberdade do povo brasileiro. A caravana partiu de Xambioá, no norte do Tocantins, cidade que ficou conhecida pela guerrilha do Araguaia, e deve encerrar em Marabá, no Pará. Logo na chegada, eles registraram um momento ao lado da escultura em bronze que representa Luiz Carlos Prestes. O Memorial Coluna Prestes foi construído para homenagear o movimento e a marcha realizada pela Coluna Prestes, que passou pelo Tocantins ainda no norte do Goiás. E é isso que esses jovens estão vivenciando hoje. O memorial fica na Praça dos Girassóis e tem um acervo detalhado sobre a passagem da Coluna Prestes pelo Tocantins. O acervo é composto por fotografias, documentos e objetos pessoais doados pela família de Prestes e que relembram a marcha de 25 mil quilômetros feita pelo interior do Brasil. Ó, gente. Né? Goiaba, a gente chega no caminho, ó. Tá?